Primeiro ponto, não tenta um Force. Assista o vídeo até o final, meu querido fanboy do Luffy. Segundo ponto, o choro nos comentários é livre para todos os públicos. Recentemente eu fiz um vídeo shorts dizendo que em uma batalha entre o Naruto no auge e o Luffy no auge, o Naruto sairia vencedor com dificuldade média. E agora eu vou explicar pra você os motivos desse resultado. Se você não concordar, sinta-se à vontade para colocar a sua opinião aqui nos comentários. O Luffy no auge vence o Naruto no auge quando o assunto é força física? Sim. Porque por mais que com o modo sábio o Naruto tenha força física suficiente para jogar pro alto por dezenas ou centenas de metros um rinoceronte gigante que com certeza pesava algumas dezenas de toneladas, o Luffy atualmente com seu soco mais forte foi capaz de simplesmente enterrar o Kaido tão profundamente ao ponto dele descer até a nascente do vulcão do país de Wano. O Luffy jogou o Kaido de uma altura de algumas centenas de metros diretamente para a nascente de um vulcão, cara. Sem contar que o despertar da fruta já aumenta bastante a força física do Luffy e ele também usaria isso em batalha de um jeito muito melhor do que o Naruto, já que esse é o estilo de luta do Luffy, né? Ele parte pra cima no soco mesmo. Ele é especialista em 10 mil formas diferentes de te meter a porrada. E quando o assunto é poder destrutivo, o Luffy vence? Com certeza não. O Luffy com certeza tem um grande poder destrutivo, principalmente com seu golpe mais poderoso até agora, que foi usado para derrotar o Kaido. Esse ataque é mais do que suficiente para poder simplesmente obliterar uma ilha de pequeno porte, como a ilha de Onigashima. Eu não duvido que seria capaz de destruir até uma ilha de grande porte como Dressrosa, por exemplo. Se não destruísse completamente, com certeza iria fazer um estrago irreparável, já que esse soco gigante do Luffy, lotado de Haki do Armamento e Haki do Rei, tem um poder de destruição absurdo. Mas o Naruto tem o Rasen Shuriken da Bomba Biju, que é uma poderosa técnica utilizada pelo Naruto com a ajuda do Kurama, que cria um Rasen Shuriken com o poder do Nove Caudas e das Google Damas. A explosão desse Rasen Shuriken supera a de uma bomba biju comum e pode destruir vários corpos de tamanhos gigantescos. E ainda por cima, com a ajuda do Kurama, para absorver grandes quantidades de energia natural, o Naruto entra no modo Kurama Ashura e se torna capaz de utilizar o Super Rasen Shuriken da Bomba Biju. E quando usada em conjunto com o Rasen Shuriken gigante dos 6 caminhos, ela é poderosa suficiente para combater com a flecha de Indra, a técnica mais ofensiva e poderosa do Sasuke. E tanto quem viu o anime quanto quem leu o mangá sabe a destruição absurda que o Naruto e o Sasuke fizeram quando eles colidiram as suas duas técnicas mais poderosas. Então sim, o Naruto tem um nível de poder destrutivo muitas vezes maior do que o Luffy. Me arrisco a dizer centenas de vezes maior ou até milhares de vezes maior. O Naruto consegue destruir uma ilha inteira com facilidade, cara, utilizando uma bomba biju comum. A ilha de Onigashima não seria nada para o Naruto. Dá pra imaginar o que ele faria com seu ataque mais poderoso. E quando o assunto é resistência e durabilidade, o vencedor é o Naruto. Sim, não só porque o Naruto foi capaz de lutar contra o Sasuke por um dia inteiro, e também não só porque o clã Uzumaki tem uma resistência naturalmente maior do que o normal. A gente tá falando de um Naruto que tem um fator de cura simplesmente surreal. Lá em Naruto clássico, com apenas a presença do chakra do Kurama, o Naruto já era capaz de curar cortes em questão de segundos. E isso era lá no Naruto clássico. A gente tá falando do Naruto no auge. A gente tá falando de um Naruto que tinha acesso livre a 100% do chakra de pelo menos uma parte do Kurama e que também tinha acesso ao chakra de todas as outras bijus. Mas não me entenda errado, eu não tô querendo dizer que o Luffy não é nada comparado ao Naruto nesse quesito. Em questão de durabilidade, se tem uma coisa que o Luffy tem nesse momento é durabilidade, cara. Até porque a sua fruta Zoan mítica despertou, mas sinceramente, cara, eu vejo que o Naruto tá realmente em outro nível. O Luffy com certeza tem uma resistência e uma durabilidade muito grande, mas o Naruto no auge tá em outro nível, cara. E quando o assunto é nível de detecção, aqui eu vou dar um ponto pros dois, tá? Por mais que o Naruto seja capaz de sentir os clones do limbo do Madara que ficam em outra dimensão, em uma luta, eu acredito que a capacidade de prever o futuro que o Luffy tem seria muito mais útil, tá? Então, por mais que o nível de detecção do Naruto até possa ser superior, em um combate real contra o Luffy especificamente, eu acredito que o poder de prever o futuro seria um pouco mais útil. Então eu vou dar um ponto pra cada um aqui. E quando o assunto é velocidade de locomoção, o Luffy vence?
Com certeza não. E pra dizer isso eu utilizo feitos e também o poder da lógica. O Naruto no MK1 já conseguia acompanhar e até mesmo reagir ao Haikage. E agora é só a gente somar isso com a evolução lógica de atributos que o Naruto ganharia com o modo MK2 e o modo sábio. E eu posso dizer que nós estamos falando de um Naruto que é no mínimo de 2 a 4 vezes mais rápido do que um raio. O Luffy não tem essa velocidade de locomoção nem de longe. O Gear 2 com certeza aumenta muito a velocidade do Luffy, mas ser de 2 a 4 vezes mais rápido do que um raio já é um pouco demais. E não, o Luffy não tem velocidade da luz. Eu até consigo usar o meu próprio haki da observação aqui para prever que vai ter gente aí nos comentários dizendo que o Luffy tem velocidade da luz porque ele desviou com facilidade dos lasers que o Pix 5 jogou nele no início do pós-time skip, e aqueles lasers tinham velocidade da luz e pai. Sinto muito, meu querido fanboy de One Piece, mas a realidade não é exagerada e ao pé da letra, assim como você pensa que é. Pois eu te digo uma coisa, nem o próprio Kizaru se move constantemente na velocidade da luz. Ah, como assim o Kizaru não se move na velocidade da luz? Você é um leigo, você não sabe nada de One Piece. Pois é, meu querido fanboy de One Piece, mas presta atenção no que foi dito. Eu disse que o Kizaru não se move constantemente na velocidade da luz, já que para poder se mover na velocidade da luz, primeiro o Kizaru precisa criar um caminho específico e só depois de ter criado esse caminho, ele se move na velocidade da luz. Apenas nesse caminho específico que ele criou. Então, meu querido fanboy, quando você diz que o Luffy tem velocidade de locomoção da luz, você está dizendo que o Luffy tem uma capacidade que nem o próprio Kizaru possui. Você está dizendo que o Luffy é capaz de se locomover a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Você tá dizendo que o Luffy é capaz de dar 7 voltas inteiras no planeta Terra em um único segundo. E isso é simplesmente absurdo, cara. Você tá confundindo o Luffy com o Flash. Isso aí é puro argumento de fanboy que não aceita ver o seu personagem queridinho perder uma luta. Você precisa entender uma coisa, meu querido fanboy. Capacidade de reação instantânea não é velocidade de locomoção contínua. Então, se você conseguir desviar de um carro descontrolado que está viajando a 200 km por hora, isso não significa que você, como um ser humano comum, é capaz de correr a 200 km por hora, entendeu? Não é porque você desviou de um carro que estava a 200 km por hora que você consegue correr nessa mesma velocidade. Você consegue entender isso? E quando o assunto é nível de reação? Rapaziada, a gente tem que lembrar que o nível de reação é uma junção da sua habilidade de detecção com a sua velocidade de locomoção. Assim como eu disse lá na batalha entre o Zoro e o Sasuke, não adianta muito você ser capaz de até mesmo prever o futuro se o seu inimigo for muito mais rápido do que você, já que você até pode ter capacidade suficiente para prevê-lo, mas se você não tiver velocidade de locomoção suficiente para reagir, não vai ser tão efetivo quanto poderia ser. Então eu vou dar 1 ponto pro Naruto e meio ponto pro Luffy, já que o Naruto no MK1 já era capaz de reagir perfeitamente ao Haikage usando a sua velocidade máxima. E a gente tá falando de um Naruto que é de 2 a 4 vezes superior a isso, porque eu tô levando em conta o aumento da capacidade que o Naruto tem com o MK2 e o modo sábio também. Então o Naruto fica com um ponto completo, mas por ser muito rápido e ter uma habilidade extremamente útil, que é a habilidade de prever o futuro, o Luffy fica com meio ponto aqui. E não, o Naruto não tem velocidade da luz, rapaziada. Muita gente diz por aí que o Naruto tem velocidade da luz porque ele desviou do ataque do Madara. Ataque esse que possuía a velocidade da luz. Mas o Naruto não desviou do ataque na velocidade da luz. O Naruto desviou do movimento da cabeça do Madara, que por mais que tenha sido um movimento muito rápido, é claro que não foi na velocidade da luz. Inclusive, eu acredito que o Luffy conseguiria desviar desse ataque também. E quando o assunto é variedade de poderes, o Naruto ganha e ganha de lavada. Vamos lá, os poderes do Luffy são atributos físicos melhorados pelo despertar da sua fruta, haki do armamento avançado, haki da observação avançado, podendo não só prever os movimentos do inimigo, como também prever alguns segundos no futuro, haki do rei. Ele também pode se aproveitar do seu corpo de borracha para poder lutar do jeito que ele quiser, moldando o seu corpo à vontade e até mesmo transformando o ambiente em borracha para poder atacar ou se defender. E por fim, ele também pode transformar o seu inimigo em borracha quando ele está fazendo contato físico, assim como ele fez na luta contra o Kaido e também mais recentemente contra o Kizaru.
Kizaru. E não, o Luffy não simplesmente transforma os ataques dos seus oponentes em borracha. Ele transforma o ambiente à sua volta e pode utilizar o ambiente para tentar refletir os ataques dos seus inimigos. Mas essa transformação só funciona se o Luffy estiver tendo contato físico. E ele não pode simplesmente encostar em algo e transformar aquilo em borracha permanentemente. Isso aí é argumento de fanboy. O Luffy com certeza não poderia simplesmente transformar um Rasen Shuriken em borracha, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. Mas enquanto isso, os poderes do Naruto são atributos físicos melhorados pelo modo sábio e modo Kurama, braços de chakra por causa do modo Kurama, um avatar de chakra no formato do Kurama, como se fosse uma espécie de Susanoo, jutsu de invocação de diversos sapos diferentes, Rasengan, Rasen Shuriken, Bijudama, ninjutsu com todos os 5 elementos básicos da natureza, já que com o modo Rikudo o Naruto consegue compreender e entender todas as coisas e os seus fundamentos, bem como fazer uso perfeito do estilo Yin e Yang. O Naruto consegue reacender a força de vida de uma pessoa à beira da morte e restaurar órgãos perdidos. Ele também aprende de forma inconsciente a como flutuar, além de ampliar suas habilidades sensoriais. E ele também tem a capacidade de fazer milhares ou até milhões de clones das sombras, e graças à sua imensa quantidade de chakra, o Naruto também pode fazer com que os seus clones utilizem o avatar do Kurama, fazendo um exército de Megazords, assim como Madara fez na luta contra os 5 Kages. E para finalizar, ele também possui as Google Damas, que podem fazer coisas como manipular os elementos contidos dentro das esferas para produzir novos efeitos e transformar alvos em poeira de uma maneira muito parecida com o estilo poeira que o Onoki usa. No final das contas, em uma batalha entre o Luffy no auge e o Naruto no auge, quem teria a maior e melhor chance de vitória é o Naruto, pois a utilização de Bijudama e Rasen Shuriken já seria o suficiente para poder derrotar o Luffy. Mas calma que eu vou tentar entregar uma espécie de contexto para tentar acalmar um pouco o choro nos comentários, mas eu sei que ainda vai ter bastante choro, então saiba que aqui nos comentários desse canal o choro é livre para todos os públicos. Primeiro você precisa entender que, para absolutamente tudo que o Luffy faz, o Naruto consegue tancar sem sofrer muitos danos ou simplesmente evitar através da sua velocidade, capacidade de voo e capacidade de clonagem. Então vamos lá tentar contextualizar. O Luffy é um excelente lutador de curta distância, por mais que ele tenha modos de atacar a longa distância. E o Naruto também, mas os modos que o Naruto tem de atacar a longa distância são muito mais efetivos e mortais do que os modos do Luffy. Uma batalha de ataques físicos seria perda de tempo pro Naruto, porque o Luffy é feito de borracha, então nenhum ataque com socos ou chutes funcionariam muito no Luffy. Mas em contrapartida, todos os socos e chutes do Luffy funcionariam muito bem no Naruto, já que o Luffy faz uso das formas avançadas tanto de Haki do Rei quanto de Haki do Armamento. Mas o Naruto sobreviveria aos golpes com extrema facilidade graças à sua resistência e durabilidade superior. E depois que ele percebesse que golpes físicos não funcionariam e que não seria uma boa ideia apostar em ataques a curta distância, o Naruto teria que investir em ataques a longa distância, e isso é o que não falta pra ele. O Naruto tem o Rasen Shuriken, que é a principal fraqueza do Luffy, já que mesmo atualmente a principal fraqueza do Luffy continua sendo ataques cortantes, e o Rasen Shuriken produz lâminas microscópicas que atacam o inimigo em todas as direções ao mesmo tempo e danificam gravemente o corpo em um nível celular. Se o Luffy fosse acertado por algo assim, ele estaria com sérios problemas, já que essa é a sua principal fraqueza. Mas eu não consigo ver o Luffy simplesmente sendo acertado por um Rasen Shuriken sem mais nem menos. Ele tem reação mais do que suficiente para escapar de um, principalmente podendo prever o futuro terrível que aquilo causaria para ele. Então, mediante uma situação dessas, o que o Luffy poderia fazer seria desviar e começar a tentar atacar o Naruto com a velocidade do seu Gear 2, mas em resposta a isso, o Naruto poderia simplesmente flutuar para se manter longe do Luffy em terra firme, ou ele faria centenas ou milhares de clones para tentar confundir o Luffy de alguma forma. Vamos supor que o Naruto não simplesmente saia do alcance do Luffy e que ele fique em terra firme, criando vários clones das sombras. Sabendo que o Naruto tentaria manter distância o máximo possível, o Luffy teria que apostar em um ataque que pudesse causar destruição em larga escala. Sendo assim, ele poderia inflar o seu braço ou a sua perna e destruir o solo em larga escala, ou então tentar subjugar o Naruto através do Haki do Rei, mas é óbvio que tentar fazer isso não iria funcionar, porque o Naruto tem uma determinação tão grande quanto ou até maior do que a do Luffy, então o Haki do Rei não ia fazer efeito nele não. Então o Luffy inflaria o seu braço ou a sua perna e destruiria tudo à sua volta, o que forçaria o Naruto a começar a flutuar. Como o Luffy não consegue voar, ele teria que usar sua forma gigante para tentar bater de frente com o Naruto, e a partir daí, se o Naruto não aumentar o nível dos seus ataques, ele vai estar com sérios problemas, porque um gigante com toda a velocidade e golpes imbuídos de Haki, obviamente é uma coisa preocupante. Sendo assim, o Naruto poderia manter distância e simplesmente dar um fim no Luffy através de combinações de Bijudamas ou Rasen Shuriken.
Shuriken. E é óbvio que o Luffy não iria simplesmente ficar parado e deixar uma coisa dessas acontecer, principalmente por causa da sua capacidade de prever o futuro, né? Mas o Naruto já demonstrou não ter dificuldades em criar clones que possam utilizar os avatares do Kurama e também em criar clones que possam utilizar diversas versões do próprio Rasen Shuriken. A partir daqui, seria questão de tempo até o Luffy ser capturado pelos clones do Naruto e ser derrotado por uma combinação de Rasen Shuriken ou por uma combinação de Bijudama. O que eu quero que você entenda é que o Naruto tem solução para qualquer coisa que o Luffy possa fazer, mas o Luffy não tem solução para qualquer coisa que o Naruto possa fazer. A melhor opção do Luffy nessa batalha é justamente a de se manter sendo um gigante para tentar ter mais chances de fuga, mas mesmo que ele conseguisse ficar apenas fugindo, ele não poderia fazer isso para sempre, já que o Luffy atual do mangá não fica muito tempo transformado no Gear 5. Então, ou o Luffy enfrenta as Bijudamas e o Rasen Shuriken de frente e acaba sendo derrotado, ou ele tenta fugir até o seu Gear 5 acabar e é derrotado do mesmo jeito. Mas vamos supor que o Luffy use o seu golpe mais poderoso contra o Naruto, o soco Bajarang. E olha só, eu corri atrás de algumas informações interessantes e de acordo com as contas desse canal aqui, a energia liberada pelo Luffy nesse soco contra o Kaido foi de aproximadamente 1.1 megatons de TNT. E se a gente colocasse esse soco contra o Super Rasen Shuriken da Bomba Biju em conjunto com o Rasen Shuriken gigante dos 6 caminhos, eu aposto no ataque mais poderoso do Naruto, que seria uma explosão gigante que envolveria o corpo do Luffy completamente e que contém a principal fraqueza do Luffy, que são os ataques cortantes. E também, o Naruto pode utilizar esse ataque à distância, então o soco do Luffy nem chegaria até o Naruto. E agora, pra finalizar, vamos falar sobre a tal da Toon Force. E não, o Luffy não tem Toon Force. A Toon Force nada mais é do que a aplicação de uma quebra da física real com o único e exclusivo objetivo de gerar humor e nunca deve ser usada para fins sérios, em uma batalha séria entre personagens. Esse artifício é usado dessa forma no mundo nerdístico apenas pelos fanboys, e fanboy não deve ser levado em consideração em nenhum tipo de debate. O Toon Force é apenas um valor de efeito em uma luta. Valor de efeito, com o único objetivo de gerar humor. E não tem valor prático como algo sério que deve ser levado em conta. Então, não pode se dizer que o Pica-Pau venceria o Superman porque o Pica-Pau poderia simplesmente ficar minúsculo, entrar dentro do Superman, ficar gigante e explodir ele de dentro pra fora. Não, meu querido fanboy, não pode se dizer isso. As características utilizadas para a construção de um desenho animado não tem nada a ver com lutas e não tem nada a ver com comparação de universos. São apenas simbolismos subordinados academicamente à teoria do humor. E as teorias do humor são o alívio, a incongruência, as figuras de linguagem, a paródia, o absurdo, o estereótipo, a sátira e a estética. Ou seja, aquilo do Papaléguas criar uma pintura de uma estrada em uma pedra e conseguir viajar por essa estrada, enquanto o Coyote não consegue e só bate de frente na pedra, não tem valor prático. Isso é apenas um modo de escrita dos desenhos animados, com o único e exclusivo objetivo de gerar humor, e não deve ser usado em discussões e debates sérios. Quando o Luffy utiliza o Gear 5, ele faz coisas feitas para gerar alívio, incongruência e absurdos, como por exemplo dar uma corridinha no ar deixando uma estrada em chamas, fazer uma cara engraçada na hora que o Kaido joga o Borobrief nele, fazer com que as pessoas ao seu redor façam uma cara engraçada como sinal de surpresa, ou até mesmo simplesmente segurar um raio como se fosse uma lança e atirar esse raio no Kaido. Quando o Oda escreveu tudo isso, ele escreveu com o único e exclusivo objetivo de fazer com que os seus leitores dessem risada dessas situações, e não para que a gente pensasse que agora o Luffy pode simplesmente sair por aí tirando uma bigorna do bolso e atirando na cabeça das pessoas, assim como um personagem como o Pica-Pau faria. E se você quiser ver um vídeo de quase 30 minutos falando sobre esse assunto, eu vou deixar aqui esse vídeo no primeiro link da descrição para você poder assistir. Então deixa de ser um fanboy e assiste esse vídeo aí. E se você quiser saber o porquê que o Zoro seria completamente humilhado pelo Sasuke, entre aí no segundo link da descrição e assiste esse vídeo.